Bom, shalom a todos aí que estão acompanhando esse grupo de estudo das Parashot da Brit Hadashah. Essa semana nós estamos na 20ª porção, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, da Nova Aliança. E essa porção, ela começa em Atos, no capítulo 11, versículo 19, e ela vai até Atos, capítulo 16, no versículo 5. E nós colocamos como tema dessa porção dispersos pela perseguição. Porque assim se inicia esse texto dessa porção dessa semana. E eu queria começar lendo uma parte inicial para nós começarmos aqui a verificar o que está acontecendo nesse momento aqui. E qual o contexto desse acontecimento. No versículo 19, Atos 11, 19 diz: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição originada contra Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles falaram a palavra de Deus, mas apenas aos judeus. Todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos, anunciando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Yeshua. A mão do Senhor estava com eles e um grande número de pessoas confiou e se voltou para o Senhor. Então, 3 coisas, pelo menos, que a gente pode já determinar aqui. Primeiro que houve uma dispersão da pregação das boas novas, e essa dispersão, essa ida a outras cidades vizinhas e próximas de Jerusalém, ela veio por conta de uma perseguição que foi estabelecida, que estourou a partir do martírio de Estevão, que nós estudamos na Parashá anterior. E o que nós começamos a ver aqui sendo desenhado nessa porção é o cumprimento de algo que havia sido profetizado, que havia sido proferido por Yeshua. Porque quando nós começamos a estudar Atos dos emissários, nós vemos lá que em Atos, no capítulo 1, Atos capítulo 1, no versículo 8, diz assim, Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Ruach HaKodesh, quando o Espírito do Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. E aí diz, primeiro, em Jerusalém, em toda a região da Judéia e Samaria, na verdade, até os confins da terra. Na verdade, o que está sendo proferido aos emissários aqui é que eles receberiam do Espírito, e que nós vimos que aconteceu na porção que iniciou Atos dos emissários. Eles receberam do Espírito, e ao receber do Espírito já estava sendo profetizado. Eles iriam levar a salvação, a pregação a Jerusalém, e também iriam à Judéia e a Samaria, cidades vizinhas, e iriam alcançar os confins da terra. Logo, essa mensagem de salvação está sendo profetizada aqui, que começaria de Jerusalém, iria às cidades vizinhas e iria além, até os confins da terra. Mais adiante, no capítulo 8 de Atos, capítulo 8, no versículo 1 logo, diz, e Shaul aprovou o assassinato, aqui falando a respeito de Estevão. A partir desse dia, desencadeou-se intensa perseguição contra a comunidade messiânica em Jerusalém. Com exceção dos emissários, os demais foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Nós vemos que com o martírio de Estevão, começou o cumprimento da primeira parte do que estava descrito ali em Atos capítulo 1. A palavra já estava ali em Jerusalém. E agora, nesse momento do martírio de Estevão, com a perseguição que explode ali, eles agora dão cumprimento ao que havia sido dito. Eles vão à Judéia e a Samaria, exatamente como foi descrito em Atos no capítulo 1. E agora nós entramos nessa porção dessa semana,
em Atos, no capítulo 11, no versículo 19, fala da dispersão continuando por causa dessa grande e intensa perseguição que se levanta naquele tempo. E aí diz que aquela perseguição levou eles até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E diz que eles falavam a palavra de Deus aqui apenas aos judeus. Então nós estamos ainda no âmbito da palavra sendo levada aos judeus. E a mensagem aos judeus era a mensagem de que Yeshua era o Mashiach. E isso nós precisamos entender. Aqueles homens, eles não deixaram o seu padrão de vida, eles não deixaram o judaísmo, não há uma nova religião aqui. Mas há sim, dentro do judaísmo, um conceito, um entendimento, um grupo que reconheceu que Yeshua era aquele Mashiach descrito pelos profetas, nos escritos, que estava sendo descrito na Torá. Então eles começam a pregar e mostrar aos seus irmãos que, na verdade, aquele Yeshua era o Mashiach das profecias. Essa era a palavra levada aos judeus. Mas diz aqui que não ficou por aí. Diz que, todavia, alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, quando chegaram a Antioquia, começaram a falar também aos gregos. Agora a palavra começa a tomar uma direção àquele terceiro cumprimento de Atos, capítulo 1. O primeiro cumprimento era a palavra sendo proferida em Jerusalém. Depois, um segundo momento, nós temos a palavra ainda das cidades vizinhas, Judéia, Samaria. E agora um terceiro ponto começa a surgir, que estava descrito lá, os confins da terra. Aos goim, aos estrangeiros, aos gregos, aos gentios. Então a palavra aqui começa a dar cumprimento. E isso começa a acontecer aonde? Em Antioquia. E diz que lá a palavra anunciada era, está escrito aqui no final, a respeito do Senhor Yeshua. Yeshua é o Senhor, é o que começa a ser pregado aos gregos, aos gentios. Interessante que a palavra que é levada aos gentios, o tema, a tônica da palavra, ela é diferente. Aos judeus está se falando, olha, Yeshua, aquele Yeshua, ele é o Mashiach. Agora, aos gregos, aos gentios, não se usa esse termo, ele é o Mashiach. Mas usa o termo, Yeshua é Senhor. Por que isso ocorre? Nós vemos isso em diversos textos. Você vê que sempre que a palavra chega aos gentios, chega dessa forma, apresentando Yeshua como Senhor. Se eu for adiante, no capítulo 13, no versículo 44, por exemplo, Atos 13, 44. Diz assim, no Shabat seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem a respeito do Senhor. Lá no versículo 48, os não-judeus ficaram muito felizes ao ouvir isso. Eles honraram a mensagem a respeito do Senhor. Sempre que a mensagem é trazida aos gentios, ela é apresentada, Yeshua é apresentado como Senhor. E quando a palavra é levada aos judeus, você vê que eles apresentam aos judeus Yeshua como Mashiach. Qual é a diferença? Por que há essa diferença na forma de se levar as boas novas e a mensagem? Porque os gentios, eles não conheciam esse conceito de Mashiach. O que é um Mashiach? Eles não tinham entendimento, eles não conheciam os profetas, eles não conheciam a Torá. Então, eles não tinham um conhecimento do conceito do que é ser um Mashiach. Então, se eu chegar e apresentar aos gregos, aos gentios, que Yeshua é o Mashiach, isso para eles é uma mensagem vazia, porque eles não têm a compreensão do que é ser isso. Mas eles compreendem sim o que é ser Senhor. Porque Senhor, o conceito de Senhor, é alguém que está numa posição de juiz, é alguém que pode perdoar, é através de quem se obtém o perdão. E esse conceito é um conceito conhecido pelo povo gentio. Agora, quando a palavra chegava ao povo judeu, o povo judeu sabe o que é ser o Mashiach,
sabe que Machia é um ungido. Primeiro, o conceito de Machia é ungido, é alguém que é ungido. Tanto o sacerdote era um ungido, como o rei era ungido, mas sabia que nas profecias falava a respeito também do Machia, o ungido. Então, essa figura do Machia é um conceito comum e de fácil compreensão para aquele judeu, aquele que conhece a Torá, aquele que conhece os profetas. É algo que já estava sendo esperado por eles. Então, por isso a palavra aos judeus era apresentando Yeshua, é o Machia, aquele Machia que vocês conhecem, aquela profecia, aquele que viria, aquele enviado pelo Pai, que vocês conhecem, que está escrito na Torá, que está escrito e foi predito pelos profetas. Então essa é a diferença do termo e a forma que Yeshua é apresentado aos judeus e a forma que ele é apresentada aos gregos. E mais adiante, nós vemos aqui também um conceito, né? O conceito de cristão que vem surgindo aqui agora. Na verdade, a palavra Cristo, ela é uma adaptação do português de uma palavra grega, que é a palavra Christos, né? Que significa ungido. O significado da palavra Cristo, né? Do grego Christos, na verdade, é o mesmo significado da palavra Messias, que é uma palavra portuguesada, é uma adaptação também da palavra Machia, que também significa ungido. Então, o significado tanto da palavra Cristo como a palavra Machia é o mesmo significado. Está falando a respeito de alguém que é o ungido. Agora, se você analisar essa palavra Cristo, quando ela é levada, ela é mencionada hoje ao povo judeu, ela é recebida de uma forma muito ruim, porque o conceito e a compreensão que o povo judeu tem hoje de um cristão para eles é aquele que perseguiu eles e aquele que maltratou eles. Então, o conceito de cristão para eles é um conceito muito complicado de ser aceito, porque aqueles que se dizem cristãos são aquelas pessoas que na história, né, mataram muitos judeus, perseguiram muitos judeus, derramaram muito sangue de judeus. Por isso essa palavra cristão, né, não é bem aceita, não é aceita, para falar a verdade, pelo povo judeu. Já a palavra Machia é uma palavra que é bem recebida. Por isso nós utilizamos muito a palavra Machia aqui. Então essa compreensão nós precisamos ter, e esse é o contexto do início dessa porção aqui, e nós precisamos começar a compreender toda essa forma que a mensagem chegava agora aos gentios e a forma que a palavra era proferida naquele tempo ali aos judeus. E mais importante ainda, é nós compreendermos que aqui os emissários, eles não estão criando uma nova religião. Aqui os emissários, eles são judeus praticantes. Nós vemos isso nas Escrituras, guardando o Shabat, guardando as festas, judeus praticantes com uma única diferença para os demais judeus, para outros judeus, é que eles haviam reconhecido que Yeshua era o Machia, enquanto um grupo não reconhecia que Yeshua era o Machia, mas continuavam como judeus, continuavam praticando e seguindo tudo aquilo que a Torá havia estabelecido. Eles não deixaram e não abriram mão da Torá. Logo em seguida, né, ainda no capítulo 11, ainda de Atos, em 11, 27, é um texto que traz muita polêmica, que existem muitos comentários e que é bom a gente estar citando aqui para que você comece a ter um entendimento desse texto. Porque lá em Atos, capítulo 11, no versículo 27, diz que naquele tempo, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. E um deles, chamado Agav, levantou-se e pelo Espírito predisse, profetizou, que haveria uma fome severa por todo o Império Romano. Naquele tempo, analise o tempo que nós estamos vivendo. O tempo de João já passou, João o imersou, e agora aqui
nesse momento de que a palavra chega a Antioquia, agora surge ali profetas, diz assim, profetas, inclusive no plural. Alguns desceram até de Jerusalém para Antioquia. E lá eles profetizaram que haveria um período de grande fome no Império Romano, o que se concretizou realmente. Né? Nós vemos que, historicamente, isso ocorreu no período de Cláudio, né? Quando Cláudio era imperador ali. Então nós vemos essa profecia vinda pelo Espírito, né? Pelo Ruach HaKodesh, e se cumprindo. Eu vejo profetas agindo aqui nesse tempo. E talvez você faça uma pergunta, mas espera aí. Lá em Mateus, e eu vou abrir esse texto para vocês, Mateus capítulo 11, no versículo 13, não falou que os profetas e a Torá havia terminado com João? Porque lá em Mateus capítulo 11, no versículo 13, diz assim, Mateus 11, eu vou ler desde o 12. Desde os dias de Johanã, João, o imersor, até agora, o reino do céu tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele. Agora preste atenção, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Johanã. Todos os profetas e a Torá profetizaram até Johanã. O mesmo é relatado em Lucas, capítulo 16, versículo 16. Muitos pegam esse texto e falam, olha, não há mais profetas. João teria sido o último profeta. Outros falam, não há mais Torá, não há mais lei, porque está escrito lá em Mateus 11, 13, está escrito lá em Lucas 16, 16, que com João, que as profecias e a Torá e a lei foram até Johanã. Agora, se isso está descrito aqui em Mateus, como nós chegamos agora nesse texto de Atos, no capítulo 11, como nós nos deparamos agora com profetas profetizando da parte do Senhor? Existe alguma contradição aqui? O que está havendo? Se você compreende Mateus, pega Mateus e diz que Mateus justifica que a partir de João não há mais Torá e não há mais profetas, então há uma grande contradição no que diz respeito a esse texto que nós estamos lendo em Atos capítulo 11. Ou há uma contradição, e eu não creio na contradição da palavra, mas quem diz que Mateus está anulando lá até João, né, a partir de João não há mais lei nem profetas, então quem crê nisso está dentro de uma grande contradição nesse texto. Então o que foi que aconteceu? O que aconteceu nesse momento aqui? Por que nós estamos vendo aqui presente profetas? E olha só, gente, não é um texto isolado. Se eu for mais adiante, em Atos capítulo 13, no versículo 1 e 2, diz assim, na congregação de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabá, Shimon, conhecido por o negro, Lúcio de Cirene, Menahem, que foi criado com Herodes, o governador, e Shaul. Então está falando que haviam profetas e mestres, inclusive cita nome de alguns deles aqui. E eu vou citar ainda uma passagem do historiador Flávio Josefo, mencionando esse Menahem aqui como um profeta. Mas a questão é, aonde há o erro? O que há aqui por que há essa contradição? Como resolver essa questão? Meu amigo, a questão aqui é que houve um erro de tradução que é muito claro e que é muito evidente. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 13, quando fala que até, né, que haviam profetas e a Torá, ela permaneceu até João, até Johanã. Na verdade, esse até, houve um erro de tradução da preposição até. A preposição aqui, que é colocada como até, né, em hebraico, é ad, até. E essa ad, na verdade, ela parece muito com a preposição al, que quer dizer sobre, acerca de, a favor de, por causa de. A mudança é de uma única letra, né, Lamed e Dalet. Se você coloca ali a letra Dalet,
então você tem a preposição até. Agora, se você tem ali, troca o dalet e você tem um lamed, na verdade a preposição ali, al, na verdade é sobre, acerca de, a favor de, por causa de. Então a tradução correta de Mateus 11, 13, como também em Lucas 16, é porque todos os profetas e a Torá profetizaram sobre, acerca de, a favor de, por causa de Yohanan. Então, na verdade, o que está dizendo é que os profetas e a Torá estavam falando, já falavam que viria João. Que João viria e que João iria preparar o caminho do Senhor. Gente, se você pegar Mateus, fica claro isso, porque quando você pega Mateus no capítulo 11, deixa eu abrir mais uma vez aqui, nós precisamos começar a estar atentos ao contexto para resolver essas questões. Quando continua dizendo, você vai ver que a ênfase aqui está em João. Ele diz, e se vocês quiserem aceitar, ele é Eliarro, cuja vinda fora predita. Continua o texto dizendo, olha só, eu estou falando aqui que a vinda de João, de Yohanan, do imersor, já havia sido predita. Por isso que, na verdade, a tradução é porque todos os profetas e a Torá já haviam predito que viria Yohanan e que Yohanan iria preparar o caminho. Então agora, meu amigo, você pode ver que não há contradição em Mateus 11, 13, Lucas 16, 16, com o que está aí descrito em Atos 11, 27 ou Atos 13. Porque tanto Atos 11, 27 como Atos 13 falam que haviam profetas e que eles estavam profetizando da parte do Senhor. E tanto era da parte do Senhor que as profecias estavam se cumprindo. Eles profetizaram da grande fome que haveria no Império Romano, e essa grande fome veio no período do Imperador Cláudio. E olha só que interessante, eu queria trazer agora trazer isso dentro de um contexto histórico. E eu queria fazer uso de Flávio Josefo, esse historiador do primeiro século ali. Quando nós pegamos esse texto de Atos, capítulo 13, no versículo 1, que fala que na congregação de Antioquia havia profetas e mestres, ele começa a trazer aqui depois, nesse versículo 1, o nome de alguns desses que seriam profetas e mestres. E ele menciona um homem chamado Menahem, e diz aqui ainda que foi criado com Herodes, o governador. Menahem. Quem seria esse Menahem? Flávio Josefo nos dá um caminho aqui, e ele faz um comentário que eu queria ler para vocês. Assim diz Flávio Josefo, no seu livro História dos Hebreus. Havia um desses essênios, cujo nome era Menahem, de quem se dizia que não apenas conduzia com excelência a sua vida, mas também que Deus lhe dera a capacidade de predizer o futuro. Flávio Josefo está mencionando um homem chamado Menahem, e diz aqui que ele conduzia a sua vida com excelência, e que ele tinha capacidade, tinha um dom de profecia, capacidade de predizer o futuro, é o que está escrito aqui. E continua Flávio Josefo dizendo, ele conta uma história que aconteceu com Menahem, envolvendo Menahem, e ele diz assim, certa vez esse homem viu Herodes, quando esse ainda era criança, indo para a escola, e o saudou como rei dos judeus. Mas Herodes, achando que Menahem não o conhecia, ou que estava fazendo piada, lembrou-lhe que não passava de um cidadão sem importância pública. Menahem riu para si mesmo, deu-lhe uma tapinha nas costas e disse, mesmo que isso seja verdade, você será rei. Você começará seu reino alegremente, pois Deus o considera digno desse reino. Mas lembre-se dessas tapinhas que Menahem deu em você. Eles são um sinal de que sua sorte vai mudar. Agora, será bastante razoável que você ame a justiça para com os homens, a piedade para com Deus e a clemência para com seus súbditos. Mas também sei qual será a sua conduta no geral. Ele não apenas fala que Herodes seria rei, mas ele diz que sabe também qual seria a conduta de Herodes. E ele diz que você não vai se comportar dessa maneira. Você vai sobrepujar
todo mundo em felicidade e obterá uma reputação sólida, mas esquecerá da piedade e da justiça. E esses crimes não ficarão ocultos de Deus no fim da sua vida. Então você descobrirá que ele se lembrará desses crimes e o punirá por causa deles. Um homem chamado Menahem é mencionado por Flávio Josefo, historiador do primeiro século. E conta a história que Menahem encontra com Herodes, quando Herodes ainda estava indo para a escola, e ele profetiza e diz que Menahem seria rei dos judeus. E diz ainda que ele conhece também que ele não seguiria a justiça e seria, por conta disso, punido por Deus. Lê a história de Herodes e você vai ver o que aconteceu. Você vai ver que se nós tínhamos ali um verdadeiro profeta ou não. Então, meu amigo, nós vemos claramente nas Escrituras que não houve fim dos profetas, nem tampouco da Torá e da lei com Moisés, com João, perdão. Mas o que nós vemos é a continuidade, tanto dos profetas como da Torá. Que o que Mateus está falando é que a Torá e os profetas já haviam predito a vinda de Yohanan. É isso que está sendo explicado aqui, então você já começa a ver que não há contradição nas Escrituras. Atos capítulo 13. Vamos avançar um pouco. Atos capítulo 13, do versículo 13 ao 16, diz assim: Zarpando de Pafos, Shaul e seus companheiros chegaram a Perge, na Panfilha. Ali Yohanan os deixou e voltou para Jerusalém. Mas os outros prosseguiram de Perge até Antioquia da Pisídia. E no Shabat entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram uma mensagem: Irmãos, se algum de vocês tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Então Shaul pôs-se em pé, acenou com a mão e disse. E começou então a ensinar. Veja como a Torá também permanece aqui depois de João. Mostrando que os profetas continuaram. E mostramos agora para você como a Torá, os mandamentos, aquilo que havia sido estabelecido pelo Eterno continua vigorando. Nós vemos Paulo entrando aqui na sinagoga em um Shabat. Veja, ele estava na sinagoga, continuava a sua prática, continuava guardando o Shabat. E não só guardando o Shabat, nós vemos aqui também, diz aqui que houve uma leitura da Torá, uma leitura dos profetas, e houve um momento onde se abriu a palavra para que as pessoas pudessem ali tecer comentários acerca daquilo que havia sido lido, tanto da Torá como dos profetas. O que é isso? Gente, isso é um método de estudo que é conhecido no meio judaico. E é um método de estudo que nós aplicamos em nossa congregação, que é o estudo das parashot. Na verdade, no Shabat nós lemos, e quem já está caminhando com a gente conhece, temos em cada Shabat específico uma porção que é lida da Torá. Junto com essa porção da Torá, nós temos a Haftarah, que é uma porção dos profetas ou dos escritos, que assim é a divisão. E nós vemos que há um momento também nessa cerimônia, nesse método, que é um momento que é chamado de drasha, que vem de drash, que na verdade é um momento em que a pessoa discorre. A palavra drash vem de uma investigação, vem de mensagem, vem de você pregar, né? De você levar uma mensagem, uma interpretação a respeito, um entendimento a respeito daquilo que foi lido. Gente, quando Yeshua entra na sinagoga naquele Shabat, que diz que é passado, que é entregue a ele o rolo, e o rolo então é aberto ali em Isaías 61, quando ele lê e faz aquela grande declaração, né? Hoje se cumpriu essa profecia. Gente, o que ele estava lendo ali é exatamente o texto daquele dia, a porção que era lida naquele dia, a paraxá daquele dia. Então nós vemos aqui que
A Torá continua sendo aplicada, continua sendo vivida nesse tempo de Atos. O que mostra para mim que a Torá não deixou de vigorar, não deixou de ter o teu valor, a instrução do Eterno não perdeu o seu valor, e não só a instrução, mas até metodologias que eram aplicadas ali naquele tempo, que embora não tivesse sido estabelecida pelo Eterno, mas que o homem, e creio eu, foi inspirado pelo Eterno para ter aquilo como uma forma de conduzir o seu estudo na palavra, estavam vivendo naquele tempo, e Paulo estava vivendo aquilo naquele tempo também. Em nenhum momento Paulo criticou o Shabat, em nenhum momento Paulo criticou ou levou uma palavra dizendo que aquilo havia terminado, não faça mais isso, não siga mais essa metodologia de estudo das porções. Em nenhum momento houve isso. Por quê? Porque a Torá estava presente, assim como os profetas continuavam presentes no meio deles. Em Atos, no capítulo 13, versículo 38, diz assim, Atos 13, 38, portanto, irmãos, quero que saibam. Portanto, irmãos, quero que saibam. Essa forma de se dirigir, às pessoas é uma forma que chama a minha atenção, e há um comentário de David Stern que é muito interessante sobre essa forma educada, essa forma gentil de se levar a mensagem, porque ela está de acordo com aquele entendimento que nós temos tido e que temos trazido em nosso coração a respeito dessa verdade que precisa ser propagada. Nós falamos diversas vezes aqui que, na verdade, a visão da restauração, restaurar as raízes, viver a Torá, cumprir a instrução do Eterno, não deve ser algo forçado, não deve ser algo pesado, mas deve ser algo que a seu tempo deve ser ministrado no coração de cada um, que nós devemos, por isso, respeitar o tempo de cada um compreender essas instruções. Nós temos mostrado que, na verdade, nós não precisamos convencer ninguém. O meu objetivo não deve ser convencer, mas viver a verdade e ensinar a verdade, falar da verdade para todos que queiram ouvir a verdade. E não querer convencer, impor e forçar a pessoa a aceitar algo que eu recebi do Eterno. E David Stern, quando pega esse texto, esse momento aqui que diz, portanto, irmãos, quero que saibam, ele traz uma explicação que diz que, na verdade, Paulo, Shaul, é educado e não é coercivo quando apresenta as boas novas. E David Stern diz assim, ele coloca o conhecimento à disposição e o direciona ao indivíduo. No entanto, deixa a pessoa livre para agir ou não com base na informação. Ou melhor, Paulo não fica ali exigindo e lançando peso de culpa e de acusação sobre as pessoas pelo que elas devem fazer ou não. Mas Paulo simplesmente levava o conhecimento, colocava o conhecimento à disposição das pessoas, ele direcionava aquele conhecimento até cada um que estava ali e deixava com que a pessoa tivesse liberdade para analisar e decidir se ela queria agir ou não com base naquela informação que ele estava levando. É isso que David Stern está trazendo aqui como ensinamento, gente. E é isso que nós precisamos compreender e viver na nossa vida. Nós não estamos aqui para forçar ninguém a viver nada, até porque uma pessoa que vive e pratica qualquer instrução do Eterno, qualquer instrução que está estabelecida na Torá, se uma pessoa fizer isso não porque há nela um desejo, uma espontaneidade, se não houver nela kavaná, a intenção do coração de praticar aquilo, ainda que ela faça, ela não está cumprindo. Se eu faço algo por obrigação, para o Eterno, eu não estou fazendo, eu não estou cumprindo. Então precisamos compreender isso. No capítulo 14, agora de Atos, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 15, tem um outro momento aqui que eu acho fabuloso e eu vou ter que ler esse texto, gente. Atos capítulo 14, versículo 8 ao 15, acompanha comigo. Diz, havia em Listra um homem incapaz de mover os pés, aleijado
desde o nascimento, que nunca tinha andado. Esse homem ouviu Shaul falar. Shaul olhou diretamente para ele, vendo que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: fique em pé. Ele deu um salto e começou a andar. Quando a multidão viu o que Shaul fizera, começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. E Barnabá chamavam Zeus. A Barnabá chamavam Zeus. E a Shaul Hermes, porque era ele quem falava mais. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava fora da cidade, trouxe bois e grinaldas aos portões da cidade, com a intenção de oferecer-lhes um sacrifício com o povo. Quando os emissários Barnabá e Shaul ouviram isso, rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Veja, gente, aqueles homens estavam ali. E através da vida deles, o Eterno trouxe cura àquele aleijado que estava diante deles. Mas quando o povo vê que havia uma manifestação, um milagre ocorrendo através daqueles homens, aquele povo que era um povo que estava acostumado com uma prática idólatra, com uma prática de adoração a ídolos e a deuses, aquele povo imediatamente, quando vê aquela cena, tenta colocar aqueles homens em uma posição de deuses. Mas qual é a reação aqui de Paulo e de Barnabé quando vê aqueles homens tentando entregar a eles sacrifícios, tentando colocar ali grinaldas nos portões da cidade, entregar coisas para eles, dar honra a eles por aquela cura? O que acontece com aqueles homens? Eles se rasgam com uma posição de humilhação. E eles viram para aqueles homens e dizem: olha só, nós somos humanos como vocês. Não há nada de especial em nós. Quem trouxe cura a esse homem não fomos nós, foi o Eterno que trouxe cura. Vocês precisam entender isso. E me dói o coração ao ler esse texto, porque nós olhamos hoje, nós vemos pessoas seguindo exatamente o caminho contrário. Estão assumindo posição de deuses nessa terra, gente. Pessoas que o Eterno, pela misericórdia dele, estão sendo instrumentos de cura. E estão sendo instrumento de cura, e as pessoas estão vivendo a cura por causa da fé que há nelas. Porque aqui diz que eles viram a fé que aquele homem tinha para ser curado. E aquele homem foi curado porque ele tinha fé para ser curado. Mas as pessoas estão hoje numa caminhada, onde eles fazem grandes movimentos, onde eles operam sinais e usam até mesmo muitas vezes espetáculos para se colocar na posição de deuses, para querer receber sacrifícios, para querer receber grinaldas, para querer receber honra, e se colocam na posição de deuses. Gente, o juízo de Deus está perto, e o juízo do Eterno, ele vai começar exatamente no meio da congregação. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque todos esses homens que estão assumindo posição de deuses nessa terra, eles vão cair um por um. Porque a palavra do Senhor, ela precisa ser vivida. Esses homens não aceitaram. Quando quiseram colocar eles na posição de deuses, eles se rasgaram, não aceitaram aquilo e falaram: nós somos homens como cada um de vocês. Aquilo que nós vivemos, cada um de vocês podem viver também. Vocês só precisam se aproximar do Eterno, porque Ele é aquele que é a fonte de toda cura. Ele é aquele que é a fonte de toda bênção. Ele é aquele que é a fonte de toda resposta para a sua vida. Não assuma posição de Deus nessa terra. Não faça isso que muitos estão fazendo por aí afora. Mas que todos saibam que toda honra, que toda glória pertence a somente um, ao Eterno. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Depois nós estaremos continuando no capítulo 15. É um capítulo fabuloso também e fundamental
para a nossa compreensão do que está acontecendo nesse tempo, onde nós temos um grupo de judeus, e isso é o cenário que nós temos aqui agora, o contexto histórico que nós temos. Nós temos um grupo de judeus que praticam a Torá, que vivem a Torá, que possuem alguns desvios da tradição humana e que precisa sim ser corrigido, e que não reconheceram Yeshua como o Mashiach predito, né, pelos profetas. Nós temos aqui também um grupo também de judeus, praticantes da Torá. O capítulo 15 de Atos é um texto fundamental para nós compreendermos, nós que estamos caminhando aí estamos nessa trilha da restauração das raízes judaicas. Porque nesse momento aqui de Atos 15, ocorre uma situação que é de grande importância, o primeiro concílio de Jerusalém. Porque o contexto histórico aqui, e nós precisamos entender isso, é que nós já vimos que, na verdade, Yeshua não veio estabelecer uma nova igreja. Mas o que nós tínhamos, assim, dentro já das sinagogas, um grupo surge, um grupo que reconhece, aceita e reconhece que Yeshua é o Mashiach predito pelos profetas e descrito na Torá. O Salvador que viria, o enviado que chegaria a nós trazendo a salvação. E nós vemos então que o que está descrito no início de Atos, né, dos emissários, aqueles que eram enviados, né, Shaliach, eram enviados para propagar essa verdade, essa boa nova de Yeshua, o Mashiach, eles recebem então uma missão de levar essa palavra a Jerusalém, e depois a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E durante esses estudos de Atos, nós vemos como isso foi se cumprindo, e se cumprindo por conta da própria perseguição. Vemos também a palavra chegando aos gentios, primeiramente através de Pedro, quando ele teve aquela visão, né, dos animais impuros e que estavam representando a ida dele aos gentios, que ele deveria aceitar os gentios também, levar essa mensagem aos gentios. O que ocorre, né, Pedro vai até a casa de Cornélio e ali ocorre também o primeiro movimento em que a palavra chega aos gentios. Só que nós vemos também que essa chegada, essa introdução dos gentios vai tomando um grande crescimento e chega ao ponto que o gentio vem e chega dentro dessas boas novas com muitos costumes do paganismo. E eles começam a chegar e surge uma grande questão: o que fazer com esses costumes que eles estavam chegando, que eles estavam acostumados a viver, até mesmo naturalmente, no seu dia a dia, e muitos costumes contrários à própria Torá. E no capítulo 15, então, de Atos, inicia dizendo assim: entretanto, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos: vocês não podem ser salvos, a menos que se submetam a Brit Milá, a circuncisão, da forma prescrita por Moshe. Então, aqueles que ainda estavam acreditando que a salvação só poderia ser alcançada através dos atos legalistas da lei. Então, o que eu estou chamando aqui, nesse caso específico, de ato legalista da lei, é que eles acreditavam que o simples realizar um ato descrito pela Torá traria a eles a salvação, independente da kavaná, independente da intenção do coração, independente da fé. Era fundamental que eles estivessem ali cumprindo aquele ato. E o que é colocado então em pauta aqui é exatamente esse tema. O que nós fazemos com aqueles gentios que chegam? Uns se levantavam dizendo: eles precisam ser circuncidados, eles precisam se submeter não só à lei escrita, mas também à Torá oral, aos costumes, às tradições que nós trazemos e que foi passado de pai para filho, que foi passado oralmente durante a história. E esse tema então é levado até Jerusalém,
sobre essa questão da circuncisão, se deve lançar sobre os gentios também, esse que é chamado aqui na Escritura como jugo. E veja bem, o conceito de jugo para o judeu não é o mesmo conceito de jugo que nós pensamos, uma coisa pesada sobre ele. Mas na Mishnah, o termo jugo não implica um fardo opressivo. Então, esse não era o jugo dos mandamentos prescritos por Deus, mas um jugo de legalismo prescrito por homens. Então, que quando se fala de um peso, fala daquilo que foi prescrito pelos homens. Um legalismo. Então, esse caso é levado a Jerusalém, e ali eles se reúnem, colocam o que aconteceu ali. E então Jacó se levanta, e interessante que nesse concílio, quando se coloca a experiência que Pedro teve ao levar a mensagem aos gentios, aquela primeira mensagem à casa de Cornélio, interessante que esse momento ele é trazido como um exemplo de como deve ser o comportamento e a introdução desse gentio. E o que nós aprendemos aqui é que no versículo 11 diz o seguinte, que não é com peso, não é com jugo, né? Porque diz assim no versículo 9, que o próprio Eterno, ele não fez distinção entre os judeus e os gentios, mas purificou-lhes o coração. E diz que não é por imposição, não é lançando jugo sobre o pescoço deles, porque no versículo 11 diz, não, é por meio de amor e da bondade do Senhor Yeshua, que eles confiaram e foram libertos. E assim deve acontecer. Foi pela bondade, pelo amor e pela bondade do Senhor Yeshua que os judeus que confiaram em Yeshua foram libertos. E assim deve ser também com eles, com os gentios. É o que diz aqui esse texto no versículo 11, Atos 15, 11. Então, como que a mensagem deve ser levada àquele que está chegando agora de um paganismo, que está chegando com uma carga de costumes totalmente contrários à Torá? A primeira coisa que as Escrituras falam, trate-os com amor e com bondade. Respeite o tempo, respeite que há um tempo para que esse processo de libertação, que esse processo de conhecimento da verdade, que esse processo de purificação, ele vai acontecer. Não será com a imposição, não será com acusações, é o que está sendo dito aqui, mas é por meio do amor e da bondade. E manifestar o amor e a bondade não quer dizer que você está sendo omisso. Não, porque na verdade a verdade está sendo ensinada, a verdade está sendo dita, mas não dita com peso de julgo, não dito com peso de acusações, mas dita como? Com amor e bondade. Muitas vezes nós queremos impor a verdade que nós alcançamos pela misericórdia do Senhor, pela bondade e amor do Senhor por nós. Nós alcançamos uma verdade e muitas vezes queremos impor essa verdade e lançamos essa verdade como um jugo sobre as pessoas. E a instrução que vem a nós aqui em Atos capítulo 15 é que não deve ser dessa forma. Nós devemos sim levar essa verdade, mas levar com amor e levar com bondade, assim como foi com cada um de nós. É o primeiro conselho que eu vejo aqui em Atos capítulo 15, versículo 11, de como nós nos comportamos diante do gentio, diante daqueles que começam a caminhar em direção à verdade. E naquela reunião ali, quando isso estava sendo debatido, então se levanta Yaakov, né, em algumas traduções, Tiago, né, o irmão de Yeshua. Na verdade, esse Tiago é o irmão de Yeshua e aquele que assume a liderança ali na comunidade messiânica de Jerusalém. E diz que, então, Tiago, Yaakov, ele rompeu o silêncio dele. Ele estava ali só ouvindo, mas de repente ele rompe o seu silêncio e começa então a falar e colocar a sua posição. E ele diz, a minha opinião é essa, a de que não devemos pôr obstáculos no caminho dos gentios que estão se voltando para Deus. Se eles estão numa caminhada de retorno, não coloque obstáculos, deixe que ele continue caminhando, é o que ele está dizendo aqui. Em vez disso, devemos escrever-lhes uma carta para informá-los de que se devem abster-se. E aí ele começa a colocar algumas coisas que eles precisam se abster de forma imediata, é isso que ele está dizendo. E ele diz primeiro as coisas contaminadas por ídolos,
porque era um costume naquela época que o animal que era sacrificado, sacrificado nos templos, aquela carne ali, ela era vendida no mercado e ela era consumida, então, carne muitas vezes sacrificada no próprio templo pagão às divindades pagãs. Então eram carnes consagradas e que foram sacrificadas, oferecidas a deuses pagãos, a ídolos, a demônios. Então diz, essa carne, eles devem se abster disso. Por quê? Por que ele coloca essa primeira questão? Há uma compreensão, isso nós precisamos entender dentro do conceito judaico da alimentação, é que tudo aquilo que nós comemos e que é apresentado e consagrado, quando um alimento é consagrado e apresentado a uma entidade, vou dizer assim, a própria essência daquela entidade passa a estar contida no alimento. Então, quando a pessoa come o alimento, ela se torna uma pessoa com aquela entidade. Ela se torna um com aquela entidade espiritual. Por isso as Escrituras dizem, não coma nada consagrado a demônios. Porque quando você come algo que é consagrado, você passa a ser um com aquela entidade maligna. Então, por isso, da mesma forma, quando um alimento é consagrado ao Eterno, é consagrado ao Senhor, entende-se que a essência do próprio Eterno está presente ali, e quando nós comemos aquele alimento, nós nos tornamos um com ele. Assim como quando há aquela comunhão, e que Yeshua diz, esse é o meu corpo, e nós comemos, na verdade, o que ele está dizendo, nós nos tornamos um com ele, por causa da essência que está presente ali naquele momento, a essência do próprio Eterno que está ali presente naquele alimento, e nós nos tornamos um, então, com ele. Então, por isso ele diz, não coma, se abstenha exatamente das coisas contaminadas por ídolos. A segunda coisa que ele coloca aqui, que precisa ser abandonado de imediato, a fornicação. Aqui, na verdade, trata das relações sexuais ilícitas, né? A imoralidade, em geral, é tratada aqui. Né? A prostituição. Havia atos de prostituição, de relações sexuais ilícitas dentro do próprio templo, que era uma forma de oferecimento também àquele Deus, aquela prática sexual. Nós tínhamos as chamadas sacerdotisas, prostitutas rituais, né, que realizavam atos sexuais, cerimônias que envolviam sexo para os deuses. Então, o que está sendo combatido aqui por Jacob são algumas práticas pagãs que são totalmente abomináveis e que ele diz, esse aqui vocês têm que abandonar, abrir mão imediatamente. E ele continua e fala da carne sufocada, né? Ele diz o que foi estrangulado e do sangue. Então aqui nós temos a carne sufocada, que na verdade é uma carne que o sangue ainda não foi devidamente removido, é uma carne ainda com presença de sangue, e essa alimentação era como se fosse uma iguaria para muitos povos pagãos. Fazia parte daquele costume pagão deles comer uma carne contendo ainda sangue ali. E o próprio sangue, o comer o sangue, era um costume pagão de usar o próprio sangue como alimento. Então era algo que estava relacionado, na verdade, à adoração a deuses, a uma prática pagã que havia naquele tempo. Então por isso eles colocam, Jacob, Tiago, determina essas quatro determinações surgem aqui para os gentios. Olha, eles precisam abandonar isso. Essas práticas pagãs, essas coisas que eles trazem lá do paganismo, eles precisam abandonar imediatamente. É o que é colocado aqui. E quando nós vamos caminhando no texto, e ele continua no versículo 21 e diz, porque desde os tempos antigos, Moshe é anunciado em todas as cidades, e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabat. O que está sendo ensinado aqui é o seguinte, eles precisam abandonar essas 4 coisas aqui imediatamente, que são práticas comuns do paganismo, que estão vinculados à adoração dos deuses deles. Eles precisam abandonar os seus deuses, porque só há um Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O Senhor, só há um Deus. Então, a primeira relação que eles precisam é se desvincular dos seus deuses pagãos, porque há um só Deus. Isso eles precisam
tomar essa decisão imediata. As demais coisas, é o que o versículo 21 está dizendo, as demais coisas estabelecidas na Torá, estabelecida em todo o Taná, e isso eles vão aprender com o tempo, porque eles vão às sinagogas a cada Shabat, e a cada Shabat a Torá é ensinada. É isso que ele está dizendo. A lei de Moshe ela é ensinada, é anunciado em todas as cidades e nas sinagogas a cada Shabat. Então, as demais coisas eles vão aprender. Nós precisamos ter amor, bondade. Nós precisamos ter paciência, porque com o tempo eles vão começar a ouvir a palavra, vão descobrir a verdade e vão começar a seguir e a praticar a verdade estabelecida, a instrução que o Eterno estabeleceu e que está na Torá. Então, essa foi a decisão e a opinião de Yaakov. Interessante quando nós pegamos os livros que explicavam antigamente, dentro de uma visão daqueles que não compreendem a restauração, nós vemos como eles chegam nesse ponto da palavra de Moshe, eles até se omitem, porque, na verdade, o próprio Shabat está sendo dito aqui na posição de Tiago. Sabe por que o Shabat não foi uma das questões levantadas naquela época? Porque o Shabat era algo comum naquele tempo. Você guardar o sábado era algo que não havia nem mesmo contradição em relação àquilo. Ninguém levantava essa questão, porque o Shabat era algo que era claro, era evidente e estava presente no meio deles. E nesse próprio texto diz: eles ouvem as palavras, ouvirão as palavras de Moshe, a Torá, que são lidas nas sinagogas a cada Shabat. Então aqui não é colocado sobre a questão se o gentio deve guardar o Shabat ou não. Por quê? Porque era comum, era algo claro para eles que eles deveriam guardar sim o Shabat. Por isso essa questão ela não é levantada aqui. Mas o que eu vejo de mais importante em tudo isso é como nós devemos então nos portar. E a essência que eu vejo na decisão de Tiago, esse líder da comunidade messiânica em Jerusalém, é que, primeiro, aqueles que estão chegando agora e que não conhecem ainda plenamente a verdade, a instrução do Eterno, eu primeiro tenho que compreender que eu tenho que ter amor e bondade em lidar com eles. Eu tenho que saber que existe tempo para que eles possam compreender. Eu preciso saber que eu não posso ficar criando obstáculos e jogando um jugo, uma cobrança e até mesmo julgando, fazendo juízo e lançando peso de culpa sobre eles de condenação. Mas que eu tenho que agir não com omissão, mas com amor e bondade. E como eu ajo sem me omitir e com amor e bondade? Levando a mensagem e falando da verdade, mas não como imposição, mas como um esclarecimento, colocando diante dessas pessoas as informações que vêm do Eterno, a instrução do Eterno, para que ela possa de forma livre conhecer aquela verdade e praticar aquela verdade, porque ela compreendeu a verdade. O que estavam querendo é que as pessoas, o que esses fariseus que se levantaram aqui queriam fazer era impor algo que eles estavam vivendo sobre os gentios. E não é essa forma que nós estamos sendo instruídos aqui, e não foi essa a opinião daquele líder Yaakov. Então a primeira coisa que nós temos que compreender é isso. Mas existe um segundo passo dentro disso, que existem determinadas questões que nós não podemos definitivamente aceitar e que precisam realmente ser pontuadas ali. Eu não posso permitir que uma pessoa continue caminhando e ao mesmo tempo adorando outros deuses e praticando atos sexuais em sacrifício a outros deuses. Não, nessas questões eu preciso ser mais enfático. Olha, isso não pode ser realizado, isso não pode ser realizado. As demais coisas vocês vão aprender nas sinagogas, ao Shabat, quando vocês estiverem ouvindo a instrução do Eterno. E aí vocês vão conseguir viver esse processo de restauração, processo de purificação e de compreensão da verdade. Esse capítulo 15 de Atos, ele é fundamental na nossa vida e no nosso dia a dia para que possamos compreender esse tempo que o Eterno tem restaurado a comunidade, tem